O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Vou até mudar a pergunta que eu ia fazer, porque no meio da sua fala eu lembrei de outra situação que eu queria até entender se passa por o trabalho de vocês, quando você citou que a CBF já faz um trabalho mais linear na base, né, com psicólogos e tudo mais, a questão do, eu vou falar feminicídio, mas agressão à mulher, que a gente tem ouvido muitos relatos e com atletas envolvidos, né? Vou falar, tem muito assunto na mídia do futebol, mas a gente já teve também de atletas olímpicos, não só parte de agressão, como parte de assédio também. Tem o caso clássico na ginástica, né, que é um caso bizarro até. O quanto isso tem de um... Lógico, tem as gavetas das pessoas, aí a gente fala de uma sociedade machista, então tem essa questão de cultura e tudo mais. Passa, acho, também muito pelo status que o atleta recebe, então ele acaba ficando, como você mesmo disse, em um momento se achando acima do bem e do mal, aí nas relações interpessoais isso explode. Tem alguma relação, isso tem aumentado a pressão na vida do atleta correlacionado a esse problema de casa, em agressões das esposas e tudo mais? Olha, dentro do esporte olímpico, toda a repercussão que houve dentro dos assédios, abusos propriamente dito da ginástica, tanto norte-americana, né, quanto aqui no Brasil, a instituição se movimentou muito para cuidar disso e investir em educação nisso, né? Porque eu realmente acredito que certas coisas a gente vai facilitar e vai mudar dando apoio e educação. Então, assim, e foi uma grande mudança, né? Então, até trazendo o exemplo da ginástica, assim, a ginástica é um esporte que o treinador toca nas meninas, sustenta ali para conseguir fazer, né, virar. Então, assim, até essa discussão, mas qual que é o toque permitido, até onde que é o toque, qual é o espaço do corpo do outro que eu não posso violar, né? Num crescimento, né, também da narrativa sobre a proteção da mulher, sobre o quanto, assim, né, algo que, se a gente for olhar muito pouco tempo atrás, era banalizado, era ok, assim, né, andar na rua e todo mundo mexer contigo, assim, isso era normal, isso era uma coisa que... No estádio de futebol. Exato, assim, eu cresci ouvindo isso, né, imagina, eu sou gaúcha, né, então, assim, pô, eu ir no Grenal, meu pai jamais deixou ir no Grenal, entendeu? Porque isso era uma questão, assim, perigosíssima. Então, assim, isso era normal pra gente. Então, hoje a gente tá num momento que, assim, não, peraí, isso não pode ser normal, isso a gente tem que ser... Então, só que ainda existe, né, isso não deixou de existir, porque a gente tá falando mais de que isso não é legal e quais são os limites e como que os homens precisam se comportar com as mulheres, o consentimento, o que é, o que não é. Então, gente, não adianta só vilanizar os caras. Eu não tô dizendo que eles não são culpados, isso tá muito errado, obviamente. Mas, assim, até que ponto eles conhecem isso mesmo, assim, conhecem, porque às vezes eles estão nesse lugar, né, endeusado e tal, e ninguém puxa pelo braço e diz, meu camarada, isso aqui tu não pode fazer, né, isso aqui é um limite. Às vezes isso não acontece, porque às vezes os amigos não querem nem criticar, não querem, né, os amigos, assim, então fica naquela camaradagem ali, e aí, e isso é um problema, entende? Eu lembro de uma situação há muito tempo atrás que eu vivi de um treinador de uma modalidade olímpica, eu estava ainda no esporte olímpico do Flamengo, e que entrou um pai de uma menina na minha sala da psicologia, né, porque é a psicologia que tem que resolver essas coisas, furiosíssimo porque achou mensagens do treinador para a filha de 12 anos, né, então assim... E aí aquilo, né, óbvio, eu mulher, mãe, né, a gente, tipo, aquilo, né, cara, isso realmente não pode. Mas, assim, eu fui entender que, claro, aquilo precisava de uma correção, de uma sanção, de uma ação da liderança, mas essa pessoa vinha de um lugar de ignorar os limites mesmo, né, de entender, de não saber se comportar dentro daquela função que ele estava exercendo, né? Então, ele precisou de um trabalho de
orientação, né? De ser educado para o que pode e o que não pode, né? Então, assim, aqui a gente está falando, né, para muita gente. Então, assim, é muito importante que a gente ensine. Eu sou mãe de 2 meninos, meus filhos vão ter que entender qual é o limite, né? Não pode, né? Eu falo pro meu filho de 7 anos, não pode apertar a bunda da menina, filho. Não e é isso, e às vezes isso é natural, da exploração, do interesse. Ele não tá com uma grande maldade, mas ele precisa aprender isso, né? Se a gente não ensinar, vai acontecer, né? E aí a punição vai ser de acordo com o tamanho, né, da violência. Entende? Então, assim, eu acho que é mais complexo do que a gente, né, entender, assim, que isso é errado e que, sim, tem que ser punido na medida que tu, né, força alguém a fazer uma coisa que não foi consentido, que não foi legal, assim, isso não dá para passar pano para isso, mas não adianta só bater nessa hora se não ensinar, se não der uma condição dessas pessoas entenderem como funcionar as relações, né? Porque às vezes um cara que tá lá, tá ganhando milhões e em tese a gente pensa assim, já deve saber, né? Porque tem condição de saber. A gente não é bem assim. Não sabe, porque não teve oportunidade, porque ninguém chegou e disse, né? É assim, e muitos, às vezes, não tem nenhum apoio de um profissional, né, Maíra? Muitos não têm, assim, ainda tem muita resistência. Eu tô falando dos grandes, tá? Isso é algo que, tipo assim, não preciso, né? Porque isso né, já tô fazendo, já fiz o meu dinheiro, já fiz o meu nome. Só que aí estraga uma vida, uma carreira, e junto estraga a vida de uma outra pessoa completamente inocente. Eu vou fazer um contraponto aqui, posso? Pode. Dentro dessa linha de raciocínio, só complementando antes do contraponto, no Vasco foi o melhor clube que eu trabalhei na parte psicossocial. Eu coordenava as categorias de base, tinha um setor psicossocial, que tinha psicólogo, assistente social, e a gente fazia psicoeducação nos atletas. Então, a gente chegou a levar delegada, mostrar gravação de violência. Então, educar mesmo o atleta... Mostrar o que é errado. O que é errado, o que é certo, para quando ele chegue no profissional, ele tenha uma outra visão. Mas eu vou fazer um contraponto aqui para refletir para vocês. Nesse mundo machista, o homem também sofre muito. O que eu vejo mais nas categorias de base? Mulher mais velha assediando garoto mais novo. E isso não é falado. Isso não é falado, você tem razão. Porque o garoto mais novo fica encantado. Nossa, a mulher mais velha... E a mulher mais velha quer engravidar. Perfeito, você tá falando. Então, existe dos dois lados. Então, a psicoeducação tem que ser geral. Naquele caso do Neymar, se ele não filma, ele talvez... Acabou. Eu já tive um caso lá no Vasco que a mulher tentou fazer isso, era um garoto... Só que, sabe o que salvou ele? É que ele era menor de idade. E aí, eu, né, como coordenadora, eu consegui mostrar o lado dele, gente. Ele é menor de idade, ele tem 17 anos. Ela tem 5 anos a mais. Vamos lá. Quem é quem aqui? E isso não é falado. E o garoto, ele estava até sendo julgado na comunidade dele, ficou sem lugar. Então, é importante orientar os atletas de uma forma geral. O que é certo, o que é errado, de uma forma geral. Porque o atleta também sofre esse tipo de assédio por pessoas mau caráter, né? Muitas vezes mulheres mau caráter, que vão utilizar de uma inocência daquele jovem, de uma carência, que mora na concentração, longe da família, muito longe da família, longe de instruções, para fazer com que aquele atleta ele consiga ter algum deslize e ter uma vantagem em cima disso. Então, isso também tem que ser falado, que não é falado na mídia. Até porque em cima na questão do homem, né? Aí continua sendo a culpa do machismo, que o homem não pode recusar, né, o sexo, né? É muito assim, uma professora, alguém de uma hierarquia acima, mais velha, uma orientadora, uma supervisora, que seja, que tá numa relação ali de superioridade, pode fazer, assim, não pode fazer. Só que na sociedade não é dado o mesmo peso, não é falado também, e o garoto ainda é oprimido. Exato. Porque se vem a público que ele... E ele se auto-estigmatiza, né? Do tipo assim, não sou tão homem assim, né? Se eu recusar, né? E isso envolve, denunciar... inclusive, o uso de preservativo, tá, gente? Assim, tem uma coisa, né? Que é isso, assim... a gente vai lá, né, da educação sexual e mostra assim, como que o homem se protege de uma gravidez indesejada? O uso de preservativo, ok? Não é 100% seguro, mas ainda tem essa coisa da dificuldade de sustentar esse ponto. Não, né? Vou usar.
sem contar de todas as doenças sexualmente transmissíveis que são, né, super perigosas. Então, assim, é algo que não pode, né, porque é homem. Quando a Maíra fala que nesses casos, que bom que você falou que são poucos falados, que a mulher mais velha quer engravidar é porque o garoto é jogador de futebol. Isso acontece demais. Quer engravidar porque, olha, vai aquela história, eu tenho o filho dele. Exatamente, eu tenho o filho dele. E Zero comentário. E muitos engravidam, mesmo? têm filho cedo, depois tem uma pensão absurda, porque a pensão em cima do atleta é de acordo com o que ele ganha. E aí o atleta ele passa a ser vítima de uma família. Porque ele sustenta a família toda com aquela porcentagem. E muitas vezes o filho não tem. Já teve caso de... Olha, gente, há tanto caso que o atleta é vítima e que isso não é falado. Por isso que eu sempre levanto essa bola. Garotos da base, não é? Da base do Você profissional. falou bem, né? E do profissional. Os filhos com 6, Exatamente. 7 anos. Na base é assim, o encanto pela mulher mais velha me desejar. Sim. A mulher mais velha vai lá e engravida. E aí ele tem isso... Estamos sendo uma forma bem direta assim. Uhum. E o atleta, quando ele já é profissional, muitas vezes ele, como eu falei, ele não tem muito tempo para gerenciar a vida pessoal dele. Chega alguém acolhendo, dando carinho, ele vai lá, ou engravida, e aí a mulher dá golpe mesmo. Isso é comum, gente. Acontece demais. Ou a mulher brigar com a família do atleta por causa do dinheiro do atleta. Então, onde está esse ser humano? Ele está perdido nisso tudo, né? E às vezes a família, eu já vi casos da família cobrar dinheiro do atleta, porque fez todo o investimento na carreira para ter a própria família, exatamente. Mas assim, o que é mais comum é ex-mulher mesmo, assim, usando de má fé, vamos dizer assim, né? Claro que eu tô aqui ao lado do atleta, né? Não tô ouvindo o outro lado. Mas para tirar dinheiro mesmo desse atleta, quando consegue construir uma casa, quando consegue botar no nome, e aí, né, pede, né, a separação, às vezes nem quer ficar com a guarda. Então tem muita história aí por trás que é muito complexa e que a gente não faz ideia. Por isso que esse caso do Neymar, eu gosto de destacar, porque ele ali teve uma tirada, uma sacada, né, sei lá como, de pegar a câmera e filmar. E nisso ele teve uma lesão, ele saiu da seleção, né? Ele não conseguiu dar conta desse lugar. E aí a gente tem que educar os nossos atletas até isso, a saber escolher, né, gente? Né? Saber escolher essas pessoas com quem eu vou me relacionar, né? Para evitar chegar nesse tipo de exposição. O próprio caso do Ronaldo, né? Que todo mundo brinca. Mas ele, eu vi um relato do delegado falando que ele foi vítima de uma extorsão, né? Mesmo assim. Ele estava já alcoolizado, já estava numa situação delicada e ele foi vítima ali da extorsão mesmo. Então, essas coisas acontecem e não é visto. É só só o homem também no lugar ruim, como Então, vilão. foi bom você falar isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.